Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Eu sou Antônio Martins. Eu sou um analista institucional, com visão democrática e, acima de tudo, eu defendo a democracia. Vamos lá. Hoje eu sou de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Hoje, 24 de junho de 2026, portanto, dia do nosso querido São João. Está quase chegando ao fim, já estou com saudade das festas juninas, que são sempre muito alegres e muito culturais na nossa região, um evento cultural de muita importância na região na região nordestina. Apesar de ter perdido suas principais características, né? Porque os grandes eventos como Campina Grande e São João do Cariri estão completamente fora da realidade, não tem mais nada a ver com festa, não tem mais nada a ver com São João, mas tudo bem. Eu vou fazer o vídeo, não é sobre festa junina, eu vou fazer sobre outro assunto. Bom, gente, hoje eu falo assim, o mundo está perdendo o controle, porque guerra com petróleo, Estreito de Hormuz, nova crise global, é o assunto que a gente vive e eu acho que a gente está numa situação muito difícil. Portanto, bom dia, meus amigos, minhas amigas. Vivemos momentos perigosos, né? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que dos anos 45, 46 até há uns 5 anos atrás, o mundo nunca teve tão grave, numa situação tão grave como vive agora. Com essa ameaça, o mundo, né? China, Estados Unidos, o Irã, Israel, né? Coreia do Sul, Coreia do Norte, a ameaça atômica. Nós estamos numa situação muito difícil. Vamos lá. A guerra da Ucrânia continua sem solução, né? Ontem mesmo os jornais anunciaram que a Rússia fez avanços, a Ucrânia também disse que avançou. A Ucrânia está fazendo uma coisa que a Rússia não sofria há muitos anos, né? Ela está atacando o bem russo, né? A Ucrânia está jogando satélites, né, atacando refinarias de petróleo na Rússia, coisa que acho que em 60 anos não ocorria. A Rússia não era atacada desde 1945, né? O conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã amplia a instabilidade no Oriente Médio, mudou a história do Oriente Médio, né? O Estreito de Hormuz volta ao centro das preocupações internacionais, uma hora abre, uma hora fecha, isso causa muito prejuízo à economia global, né, do mundo, principalmente os países periféricos, como o Brasil e tal, que sofrem as consequências dos aumentos, né, do petróleo e dos juros internacionais, né? Estamos diante de conflitos regionais ou uma transformação profunda, né? Desde 1945, como eu falei, né? Após 45, né, gente, foram criadas instituições destinadas a evitar novas guerras, como a ONU. A importância da ONU é muito grande, né, para o mundo, porque é o local adequado para a resolução dos conflitos. E da ONU nasce várias organizações, como a Organização Mundial do Trabalho, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial do Comércio. São instituições que vinham negociando, fazendo acordo. Você vê, há pouco tempo, há poucas horas, estava lendo o jornal que a Argentina vai ingressar com ação contra o Brasil em consequência de uma resolução do Brasil que exige uma fiscalização mais rígida sobre o leite importado da Argentina. Então, o governo da Argentina já quer ingressar com ação na OMC, a Organização Mundial do Comércio. Não fomos abrir uma guerra contra o Brasil ou contra a Argentina, é um diálogo. Na Organização Mundial do Comércio, eles vão fazer um estudo e se o Brasil estiver errado, é punido, ou então eles vão sentar uma mesa de negociação e chegarem a um acordo. Isso pode levar 10, 20 anos, mas isso faz parte da ordem mundial, né? Acontece que a ascensão do governo dos Estados Unidos, do Donald Trump, esses organismos ele desmoralizou, né? E as potências mundiais, elas parece que têm medo, ou uma espécie de acomodação, né? Ninguém enfrenta o Donald Trump. Me permita aqui abrir um parêntese.
Eu acredito que está faltando alguém de coragem para botar um chocalho no gato. O Donald Trump é o gato do mundo. Ele avança tudo, invade, não respeita a soberania da Venezuela, não respeita a soberania do Brasil, não respeita a soberania do Irã. Isso aí, as pessoas, por questões comerciais, por interesses econômicos, sustentam. Você vê a Europa, gente, a União Europeia são 27 países, se eu não estou enganado, países com potencial, como a Alemanha, França, Itália. Eu não vou falar do Reino Unido porque são irmãos, né? Uma questão de sangue, né? Entre Inglaterra e Estados Unidos, mas mesmo assim, e a Inglaterra está fora da União Europeia. Todo mundo curvado para o Donald Trump. Ah, mas porque temos a OTAN. Gente, a OTAN, a Europa que tem que encontrar uma solução, não pode mais contar com a confiança no governo americano. O governo dos Estados Unidos garantiu de 45 até uns, como eu falei, uns 5 anos atrás, a segurança da Europa. A Europa se acautelou, vamos dizer assim, se acomodou, é melhor essa palavra, e não desenvolveu seu potencial de defesa. A OTAN tem defesa contra o chamado Rússia, o eixo, né, da Rússia, do Império Russo, que mais é financiado pelo governo americano. Aí o governo americano retira, a Inglaterra, a Alemanha e tal, se sentem fragilizadas. Né? Então, é complicado, né? É muito triste a situação. Nós estamos vivendo uma situação muito complicada, afeta o mundo todo. Não pense vocês que, mas a guerra é lá no outro lado do mundo, não tem, afeta todos nós aqui. Afeta os preços dos combustíveis, afeta o supermercado, afeta o transporte, afeta a nossa saúde, né? Além da saúde psicológica, né? Esse é o grande problema, né? O Estreito de Hormuz, né, e sua importância. Gente, grande parte do petróleo do Golfo Pérsico, que é onde se realmente tem petróleo abundante para sustentar a energia do mundo, passa por esse Estreito de Hormuz. A partir do momento que o Irã diz, agora eu estou com dor de cabeça, vou fechar, não, né, não passa navio. Porque não sei o quê, porque tudo bem. Sabe, eu vou aqui abrir um parênteses, não está nesse roteiro, mas eu não vou falar mal de Israel, nem vou falar mal do Irã, eu vou apenas apontar uma situação. O Hezbollah, que está em guerra com Israel está atacando o Líbano, um país soberano, mas que perdeu a sua. Porque o Hezbollah é um grupo, eu não sei como a qualificá-lo, que ataca Israel. Mas o Hezbollah não é nada sem o Irã. Então, quem é que briga com Israel? O Irã. Por quê? Porque o Hezbollah é um braço direito do Irã. Aí os Estados Unidos fazem um acordo com o Irã para parar a guerra no Líbano. Israel não aceita. Porque o primeiro-ministro de Israel, ele não pode acabar a guerra. Porque se ele parar a guerra, ele vai para a cadeia. Então ele tem que ter uma guerra permanente para se sustentar no poder, segundo informações. Eu não estou aqui afirmando nada. Agora, quem paga a conta? O povo do mundo inteiro, que falta. Ele fecha, vai lá o Irã. O Israel ataca o Hezbollah, o Irã fecha o Estreito de Hormuz. Aí não passa navio, mas atrasa a encomenda, atrasa o transporte, atrasa tudo e toma o preço, aumento de petróleo, aumento de remédio, porque não vem matéria-prima. Né? A ONU, o FMI e o Banco Mundial, né, como eu falei, foram concebidos para favorecer a cooperação internacional. Né? Mas muitos observadores, né, internacionais entendem que tais organismos têm encontrar dificuldades para impedir ou solucionar esses conflitos contemporâneos. Ninguém fala na ONU. Por quê? Porque a ONU não tem mais importância. Isso é muito perigoso para todos nós, porque o Brasil, que foi um dos primeiros, né, fundadores da ONU, participou de todas as organizações internacionais até hoje, temos uma história democrática, diplomática, extraordinária, mas você não vê mais os conselheiros, o Conselho da ONU não decide mais, porque eles estão interessados apenas nos conflitos entre o governo americano.
Ah, mas o governo americano é uma potência. É. Mas o governo americano é uma potência, gente, porque ele tem o dólar como modelo-chave. Mas se o povo do mundo inteiro começar a vender, eu sei que vai dar uma crise mundial, não pode fazer isso. Se todo mundo começar a vender, não comprar mais títulos dos Estados Unidos, da dívida americana dos Estados Unidos, ele entra em crise. Porque os Estados Unidos vivem de vender dívida. E as pessoas acreditam no governo americano. Ah, o governo americano garante. Não. Se todo mundo, você vê agora mesmo, o Brasil, parece que essa semana passada, abriu um título, né, vendeu o título em yuan, que é título da dívida pública do Brasil, vendeu em moeda estrangeira, moeda da China, saiu do dólar. Tá certo o Brasil, não pode ficar só no refém do dólar americano. Tem que vender em dólar, vender em franco, vender. Quem quiser comprar, que compre. Né? Hoje eu estava lendo que a Europa está criando um sistema parecido, quer criar um sistema parecido com o Pix, para sair da o quê? Das cartões de crédito americanos. Por que essa briga dos Estados Unidos contra o Brasil? É simplesmente para o Brasil abrir as portas para as companhias de cartão de crédito ganhar dinheiro. Porque o Pix é de graça. É uma operação eletrônica, financeira eletrônica, é de graça. Mas se você fizer pelo cartão de crédito, você tem que pagar uma taxa. Então o governo americano não quer que o Pix funcione. Por quê? Porque ele perde dinheiro. Esse é o grande problema. Né? Então o mundo não acredita mais nas organizações como ONU, né? como OMC, né, Organização Mundial de Saúde, porque o governo americano, eles têm medo do governo americano. Como eu falei, alguém precisa de colocar o chocalho no gato. O governo americano não pode ter esse poder absoluto. O imperador mundial, porque é isso que o governo americano está sendo. Né? Ah, ele quer interferir em tudo, ele quer interferir na eleição brasileira, quer interferir... Peraí, cara, cuide da sua casa e vamos negociar, né? Tudo isso, né? Essa confusão toda, gente, é medo de perder mercado e a política de interesses, né? Por que a Europa não enfrenta os Estados Unidos? Por que a América do Norte não enfrenta os Estados Unidos? Com medo de perder mercado, de não exportar mercadoria para os Estados Unidos, de não é melhor ter um prejuízo imediato e depois recuperar do que ficar nessa dependência, acabar levando o conflito que nós estamos vivendo. Né? A integração econômica global faz com que os governos e empresas considerem cuidadosamente impactos comerciais em suas decisões. Eles não estão decidindo interesses do país, estão decidindo interesses das empresas, dos grandes grupos empresariais. Né? Então, e o povo, infelizmente, em diversos casos, interesses econômicos influenciam fortemente a questão política. É só nós abrirmos um parênteses aqui para ver como é a situação do Brasil. Quem governou o Brasil nos últimos anos? O Banco Master. Corrompeu todo mundo, fez relações, né, com todo mundo em Brasília. Né? E ontem mesmo teve outra operação contra um banco também nas mesmas condições, que fez tudo, né? Essa bancada evangélica, né? Dando calote no mercado. Não tem mais um governo do povo para o povo, é um governo para interesses econômicos. Né? E o cidadão comum? Como é que fica? Nunca houve tanta informação disponível e, ao mesmo tempo, gente, tanta dificuldade para distinguir fatos, interpretações, propagandas e interesses políticos. Isso aumenta a sensação de certeza do futuro. Por que está acontecendo? Eu não gosto dessa expressão, mas tenho que falar. Eu vou abrir aspas, bolha, né? Fecho aspas. As pessoas não se interessam mais por informação. Um trabalho como esse meu, não é o YouTube não manda para muita gente, porque não interessa, não viraliza.
que viraliza é o encontro de fulano com o dono do Master. Gente, isso não leva a lugar nenhum. O problema são os interesses que essas pessoas estão resolvendo. O caso Master comprou o Brasil não governa, o Brasil não tem governo. Um Congresso comprado, o Poder Legislativo comprado, o Poder Judiciário comprado, por um dono de um homem que só tentou dar um golpe. E deu muito alto. Quebrou o Banco de Brasília e tantos outros. E o povo não tem informação. Porque o povo não lê mais. Gente, a inteligência artificial é muito boa. Mas é preciso que as pessoas comecem a perceber que perguntas simples e respostas simples não levam conhecimento. Conhecimento é pesquisa, são horas de leituras para você ter uma posição formada sobre um determinado assunto. Não é simplesmente pegar um celular e sair gravando como à vontade, xingando. Não, mas você tem que ter fundamento. E a inteligência artificial não dá essa sabedoria. Você precisa de buscar, de analisar, porque o fim da informação é sua. É você que dá o tom, você que dá o destino, você que dá a interpretação ao que você lê. O texto ele não é neutro. Você, o leitor, é que dá a definição do texto. Esse meu vídeo, que vai durar 30 minutos, não é a minha opinião, é a opinião que você vai ter ao ouvir o meu texto. Aí é que você vai ter a ideia do texto, do meu texto, é a sua ideia. Porque é como você vai entender. Você pode fazer um teste, pegar duas pessoas, um vai assistir, as duas pessoas vão assistir esse meu vídeo. Mas você vai ter uma ideia e a pessoa que está com você vai ter outra. Qual está errado? Ninguém sabe. Porque cada um tem uma opinião. Agora, tem que ter fundamento. Tem que ter lógica. Né? Bom, além dos objetivos militares e estratégicos, os conflitos atuais também funcionam como uma demonstração de poder e capacidade tecnológica. Essa influência da geopolítica. A guerra do século XXI, que nós já estamos com 30 anos praticamente do século XXI, falta só 70 para completá-lo, para nós entrarmos no século XXII, né? É uma guerra, não vai ser, talvez não seja guerra de armas, vai ser a guerra da informação. Né? O conflito envolvendo o Irã, Israel e Estados Unidos, gente, eles possuem implicações que ultrapassam a região. Eles afetam a energia, o comércio internacional e a estabilidade global. Mas isso é preciso que a gente tenha concepção, a gente tenha uma noção do que está acontecendo. Não estão pensando no país, não estão pensando no planeta, estão pensando neles. Trazendo esse conflito internacional para o Brasil. Quem é no Brasil que está defendendo o povo? Ninguém. O povo não tem defesa. Do vereador à presidência da República. Porque eles estão envolvidos apenas neles. Envolvidos para o interesse deles. Você vê, hoje eu estava vendo num dos tribunais, tem há mais de quase um ano, um nome de três juízes para assumir um cargo. Está na mesa do presidente da República, mas o presidente não indica. Por quê? Porque tem política lá dentro. Não é falta de tempo do presidente Lula. É política. Você vê, o Luiz Roberto Barroso, se eu não me engano, que é o ministro do STF, renunciou, aposentou-se, acho que em maio ou abril. Nós estamos há quase 4 meses ou mais sem um ministro do STF. Com 11, só temos 10. Isso prejudica demais. Muitos processos não são julgados, são jogados, são ficando lá adormecidos, que atrapalhando, trazendo prejuízo, causando prejuízo à nação, ao povo e às partes envolvidas, simplesmente porque o Congresso Nacional resolveu brincar de gato e rato entre o presidente Lula e o presidente do Senado e rejeitaram lá o indicador, o indicado pelo presidente da República.
A competência do Senado é analisar tecnicamente se aquela pessoa está apta ou não. Agora, a decisão da escolha do futuro ministro do STF é do presidente da República. Que você goste dele ou não. Não pode o presidente do Senado querer impor uma pessoa para ele. E nós não podemos ter um Supremo que tem os ministros de Bolsonaro e os ministros de Lula. Isso não dá certo, gente. Agora, esse pequeno problema que é o Brasil está se transformando numa grave crise mundial. Porque as pessoas estão de joelhos para Donald Trump, que é o imperador do mundo. A Inglaterra, você vê, em 10 meses, acho que em 10 anos, a Inglaterra mudou 7 ministros, primeiro-ministros. E eu me lembro que Margaret Thatcher, John Major ficaram 10 anos, 20 anos. A Merkel na Alemanha ficou quantos anos? Agora a Alemanha toda semana tem um primeiro-ministro, porque são interesses econômicos que estão envolvidos, não são mais interesses políticos, ninguém pensa mais na Inglaterra. Fizeram a loucura do Brexit, sair a Inglaterra, sair do mundo da União Europeia. Hoje 59% dos ingleses estão querendo de volta a volta da Inglaterra à União Europeia. Por quê? Por que a Inglaterra saiu da União Europeia? Por uma incompetência política lá de um primeiro-ministro lá que resolveu dar uma de João sem braço e tirou a Inglaterra da União Europeia, causando um prejuízo enorme para a Inglaterra. E hoje os ingleses querem de volta. Vão ter que fazer novamente seu processo político, um desgaste, gastos com eleições, né? Para decidir de novo no plebiscito, saber se a Câmara Comum e a Câmara dos Lordes decidem ou não o retorno da Inglaterra. Então é muito difícil a gente viver o mundo atual. E uma coisa, gente, é fundamental, a gente precisa já vou encerrar, ter o discernimento, ler, né, ouvir, e tirar uma conclusão. Não é acreditar em tudo. Não é idolatrar uma pessoa. Não é vestir uma camisa. Não é assumir uma cor que vai mudar o país. O que muda o mundo é a ação correta em benefício de todos e não de um só e de um pequeno grupo. O século XXI talvez não seja apenas o nosso desafio, né? Vamos dizer assim, do século XXI, desses 70 anos que nos restam, que eu não estarei aqui, obviamente, talvez não seja evitar guerras, mas reconstruir a confiança nas instituições internacionais. Ampliar o acesso à informação confiável, gente. Nós precisamos de ter informações confiáveis, informações conferidas, informações discutidas, informação conhecida, não mentiras, falcatruas e falsidade, né? Fortalecer os mecanismos de cooperações entre nações. Gente, não tem como você desculpa o barulho de um carro de som que está passando. A verdadeira questão, gente, não é quem vencerá a próxima guerra, mas se a humanidade conseguirá evitar as próximas. A guerra é sempre um desgaste. Ela tem um desgaste espiritual, tem um desgaste econômico, tem um desgaste social. Quantas mães, né, não perderam seus filhos na Ucrânia, nessa guerra sangrenta, nessa guerra, se bem que é uma guerra muito técnica, mas morrem muitos soldados. Você vê ontem um brasileiro que foi aventurar na guerra da Ucrânia e foi preso pelo russo. Ele disse, mamãe, me perdoe, eu não lhe ouvi. Agora é tarde. Por que um brasileiro sai daqui e vai para brigar na Ucrânia? Por dinheiro? Que valor tem essa pessoa? Ser um mercenário de guerra?
É isso que eles procuraram. Eu vou para a Ucrânia ganhar mais dinheiro para ficar bem na vida. Quer dizer, você ganhar dinheiro para matar vidas, para tirar vidas. É um desespero. Quantas mães não choram a perda dos seus filhos? Aí, no outro dia, eu estava vendo uma reportagem, preciso de confirmar, que o governo russo está entrando na casa das pessoas e pegando os homens para levar para a guerra, porque não tem mais soldado. Você vê uma casa que tem um marido, que tem uma esposa que tem um esposo que ama, aí ele é arrancado de sua casa, arrancado do seu coração para levar para uma guerra, ele podendo morrer ou podendo matar. Guerra não leva a lugar nenhum. Infelizmente, o futuro da humanidade tem que ser a luta para evitar os conflitos e não deixar que uma pessoa como Donald Trump seja o dono do mundo. Ele pode ter todos os poderes lá nos Estados Unidos, mas respeita a soberania do Brasil, respeita a soberania dos países. É uma questão de educação. E o que o governo americano faz é não ter respeito para ninguém. E quem defende o governo americano defende o quê? A ditadura, a ruptura, a falta de respeito para com o cidadão. Não merece nenhum aplauso ao governo americano. Porque ele não respeita. Quando é que nem eu entrar na sua casa sem pedir permissão. Você não aceita. Ou eu chegar na sua casa e diretamente para o quarto ver o que tem na sua cama. O seu quarto é um lugar sagrado, a sua casa é um lugar sagrado. Para entrar na sua casa eu preciso de autorização. Agora, o que é que o governo americano está fazendo? Invadindo as casas das pessoas à vontade. Simplesmente porque é poderoso? Não, está tudo errado. A gente precisa refletir sobre isso. Gente, muito obrigado. Um bom final de semana. Não, sexta-feira eu volto ainda. Tô vexado. É a festa junina. Sexta-feira tem vídeo, tá, gente? Muito obrigado e até a próxima.